Você quer começar a vender seus bolos e doces, mas tem vergonha, insegurança ou não sabe por onde começar? Eu sei bem como é isso. Quando eu comecei, eu morria de vergonha, não fazia a menor ideia de como fazer as pessoas me procurarem para eu conseguir vender meus bolos e doces. Mas eu busquei uma solução e encontrei, e é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Essa aula faz parte do curso Minha Confeitaria em Casa, que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Então, se você quer aprender como se livrar dessa vergonha, como fazer as pessoas te procurarem para você transformar o seu talento em renda e poder vender os seus bolos todos os dias, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma aula, tá? Essa aula é muito importante, então eu quero você até o final. Se fizer sentido para você no final, deixa o seu like, porque isso me ajuda a trazer mais aulas aqui para o canal. Essa aula eu vou falar para vocês como que eu lido com os meus clientes. Todas as alunas falam que é uma das aulas fundamentais, porque não tinham muita noção de como fazer isso, tá? E eu vou dizer para vocês sobre a minha experiência. O que eu ensino para as minhas alunas é fazerem o que eu fiz. O que que eu fiz? Eu comecei sem nada, eu comecei sem dinheiro para investir, tá? Então eu primeiro doei o meu trabalho. Eu fiz de graça o meu trabalho, eu pegava só o material com os meus amigos e familiares e aí eu fui conquistando confiança para começar a cobrar. Porque eu sempre falo para as alunas, os clientes não são suas cobaias. Quando você quiser testar alguma coisa nova, e aí eu incluo o Buttercream, eu sugiro muito que você faça primeiro para alguns amigos ou familiares, tá? Mesmo que você já esteja na área há algum tempo, para você se familiarizar com esse novo tipo de cobertura, para você saber como é que é, sabe? Tudo que a gente testa é um pouco diferente. Então, se eu usava ganache, vou usar chantilly. Se eu usava chantilly, vou fazer buttercream. Se eu só fazia naked, vou fazer buttercream. Você vai sentir diferença. E aí não é legal você pegar encomendas sem ter segurança, sem saber o que está esperando por você. Eu sugiro muito que vocês façam os primeiros bolos para familiares e amigos. E aí o que eu fiz foi, eu não tinha condições na época de ficar comprando material para dar bolo de presente para os outros. Então, eu olhava no Facebook quem estava próximo de fazer aniversário e conversava com as pessoas e perguntava se ela não tinha interesse em me dar o material para eu fazer o bolo. E assim eu consegui vários clientes no começo. E tem algumas pessoas que falam, ai, não faça de graça, ai, depois não vão querer cobrar, não vão querer pagar pelo seu serviço. E eu sou bem contra, tá? Eu falo exatamente ao contrário. Pela minha própria experiência, o que aconteceu? Realmente, as pessoas que eu dava o bolo de graça continuaram me pedindo dessa forma. E aí, quando eu comecei a me posicionar e dizer que agora eu cobrava pelo meu trabalho, algumas delas realmente não pediram mais. Mas não pediram, gente, porque o meu grupo de amigos eram pessoas que não tinham condições de pagar por aquilo. Não é que elas não pediram porque elas iam pedir de uma outra confeiteira que cobrava o mesmo que eu não. Elas iam pedir de uma confeiteira que cobrasse mais barato, ou de alguém que cobrasse, ou do supermercado, que era muito mais em conta, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês não é que os seus amigos vão necessariamente virar os seus clientes, tá? Nem os seus familiares. Isso vai depender muito do meio em que você está. Mas o que acontece? Quando você ganha confiança, você ganha não só confiança, você tem aí fotos para publicar, você tem feedback porque os seus amigos vão te falar e se eles não te falarem, você pode perguntar o que eles acharam. E outra coisa, se forem festas, né, quando a gente começa a fazer para festas de amigo, existem vários amigos daquele amigo e existem vários familiares daquele amigo. E provavelmente alguma daquelas pessoas podem pagar pelo seu produto, tá bom? Então, dessa forma, eu fui conquistando clientes. Eu fui conquistando clientes não só dessas pessoas que eu ofereci de graça e que depois passaram a pagar, algumas não, é normal, mas algumas sim, e outras que vieram por conta deles.
porque provaram o bolo na festa, porque perguntaram para eles quem tinha feito, e assim eu fui criando os meus clientes, tá bom? Agora, uma coisa eu não sugiro que vocês façam, que é começar cobrando mais barato. Isso eu já não sugiro que seja feito. Por quê? Porque se o cliente está pagando por um valor X hoje, e aí depois de amanhã você cobra um valor mais X, ele vai falar, ué, o que tem de diferente se era aquele preço antes e agora é esse? Para você conseguir aumentar o seu preço, o cliente precisa ver valor a mais no seu produto. Se for exatamente o mesmo produto, ele não vai pagar. Então, precisa ter uma diferença muito grande de aonde você estava para onde você está agora, para você conseguir cobrar esse valor maior, tá bom? Por isso eu falo, eu prefiro fazer de graça no começo até ter confiança do que cobrar mais barato e depois ter que aumentar esse preço. Eu acho mais difícil. Mais uma coisa que eu tenho para falar com vocês é a respeito de como lidar com os clientes. Beleza, você já fez aí suas primeiras encomendas, né, para os seus amigos e familiares, já pegou confiança, já se sente bem para começar a cobrar o valor justo. O que você vai fazer agora? Quando os seus clientes começarem a chegar, você precisa tratar eles como se fossem únicos, tá? Eu vejo, gente, que o maior problema das pessoas é realmente você conquistar e fidelizar os clientes. Por quê? Porque tratam o cliente mal, tá? A maioria das pessoas tratam o cliente como se o cliente estivesse fazendo, como se ele estivesse fazendo um favor de atender o cliente. E na verdade, gente, é ao contrário. O cliente é que está fazendo o favor de nos comprar, tá? Eu falo que a gente tem que ter humildade e aceitar que a gente está aqui para servir e evoluir, tá? E não é só dentro da confeitaria, é dentro de qualquer área. A partir do momento que alguém me procura por um serviço, eu estou ali para servir. E com o serviço daquela pessoa, eu estou evoluindo. Então, o mínimo que eu tenho que ter pelas pessoas que me procuram é gratidão, porque ela vai me possibilitar evoluir, tá bom? Então, vocês precisam ter humildade na hora de tratar com o cliente. E aí eu não digo que ninguém tem que se rebaixar, não é isso, é tratar minimamente as pessoas bem, sabe? Fazê-las se sentirem realmente importantes para nós, porque elas são elas que estão mantendo o nosso serviço, são elas que estão possibilitando com que a gente trabalhe com o que a gente ama. O mínimo que a gente pode fazer é retribuir isso, tratando ela muito bem, fazendo ela se sentir única, tá? Então essa é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque às vezes a gente tem um pouco na cabeça de que, não é isso, que o cliente sempre tem razão. Não, não é, realmente, não é que o cliente sempre tem razão, mas é a sua obrigação passar todas as informações para ele da forma mais clara possível, para que ele se sinta realmente confiante, né, na sua pessoa e em pagar pelo seu serviço, tá? No caso, pelo seu produto, pelo seu bolo. E aí, o que é tratar o cliente bem, né? Tratar o cliente bem é o mínimo que deveria acontecer, mas não é o que acontece. Eu, como cliente, sou muito chata em relação a isso, porque eu trato os meus clientes muito bem, sabe? Então, o mínimo que eu espero das pessoas é a mesma coisa, e nem sempre isso acontece. Eu já cansei de pedir informações no WhatsApp e ficar horas esperando o retorno, de eu ter que falar com a pessoa de novo para ela se lembrar de mim, sabe? E são coisas que me incomodam. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que algumas vezes, com certeza, alguns clientes também tiveram que ficar esperando, mas eu dava o meu 100%, sabe? E eu sugiro muito que vocês façam o mesmo. A partir do momento que vocês estão vendo que não dá conta de dar essa atenção toda para o cliente, ou vocês diminuem a quantidade de encomendas, ou vocês contratam alguém para auxiliar vocês, tá?
seja pelo menos uma secretária remota que possa pegar as mensagens pelo WhatsApp, que possa atender os clientes para te passar somente os pedidos, tá? Existem pessoas que fazem isso da casa delas, acessam o seu WhatsApp e aí podem responder os clientes por você, tá bom? Então busque meios para que você consiga estar sempre servindo o cliente muito bem. É pronto atendimento, é muito bom, gente, quando a gente fala, e aí não adianta você achar que se você deixar o cliente esperando, ele vai achar que você está super ocupado e isso vai ser bom para você. Não, você consegue mostrar que você está super ocupada através das suas redes sociais, sabe? Você não precisa deixar o cliente esperando para isso, beleza? Então eu queria deixar esse ponto aí que eu acho muito importante. Outra coisa, tenham lista de cliente, tá bom? Façam lista de cliente. O cliente entrou em contato com você uma vez, já anota ali na sua planilha o número, o telefone, como que foi o contato, se ele fechou ou não com você. Deixa todas essas informações numa planilha. Isso é muito útil, tá? O que a gente tem que tentar fazer o tempo inteiro é transformar as pessoas que falam com a gente em clientes. A gente não precisaria ficar se preocupando tanto com novos clientes o tempo inteiro, se os que a gente já tem estão bem servidos, porque eles vão voltar. O bom do nosso comércio, né, de bolos é que o cliente não pede uma vez só. Ele pode pedir sempre, ele pode pedir toda semana, ele pode pedir todo mês, ele pode pedir todo ano. Então, se você mantiver um relacionamento com eles, vocês não vão ficar se preocupando o tempo inteiro em ter clientes novos, tá? Porque uma pessoa tem um monte de familiares, tá? E cada um deles faz aniversário numa época do ano. Se você trata uma pessoa muito bem, você tem encomendas para o ano inteiro daquela pessoa, não só dele, mas os familiares dele que ele vai indicar. Então, o que você precisa é tratar esse cliente muito bem, para que ele mesmo traga os outros para você. Bom, outra coisa que eu gosto de dizer é que a gente tem que ser sempre 100% honesta com o cliente e nunca deixar nenhum fio solto. O que significa isso? Olha, eu sei que o que o cliente está me pedindo pode correr o risco de não dar certo. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar a encomenda, ficar quieta e esperar acontecer alguma, perdão da palavra, alguma porcaria? Não, gente, eu vou dizer para o cliente, eu vou me posicionar para ele, eu vou falar para ele, meu cliente, deixa eu te falar, isso que você está me pedindo não vai dar certo porque pode acontecer isso, isso e aquilo. Eu sugiro que a gente faça dessa outra forma, porque dessa forma é mais seguro. Eu sei que no começo a gente tem medo de falar isso e perder o cliente. O que acontece é exatamente o contrário, tá? A partir do momento que você se posiciona para o cliente, você mostra para ele que você está preocupada não só em ganhar dinheiro, mas em trabalhar bem, em servir ele bem, tá? Que o interessante é que ele tenha o melhor que você pode oferecer. A partir do momento que você diz para ele que o que ele está querendo fazer não vai dar certo, mas que você tem uma outra sugestão, que você solucionou aquele problema de uma forma que vai ser melhor para ele, ele vai começar a te enxergar com um profissionalismo muito maior. Isso é muito importante. Então, por mais que você sinta medo de retrucar o cliente e de perder aquela encomenda, eu sugiro que você perca se o cliente não aceitar a sua sugestão, tá? Por quê? Porque se der errado, você não só vai ter perdido o cliente, como esse cliente vai falar mal de você para um monte de gente. Tá? Agora, se você se posiciona e isso dá certo, ele vai falar de você, não só do seu produto, mas em como você solucionou o problema dele. Isso é feedback positivo. É ele virar para os amigos dele e falar: nossa, encomenda o bolo com a fulana, porque nossa, eu ia fazer um bolo, ela falou para mim que não ia dar certo, ela me arrumou um bolo melhor ainda, deu super certo, ficou lindo, todo mundo adorou. Isso é um feedback positivo. Isso vai trazer novos clientes para vocês, tá? Então, eu acho que no geral é isso. Vocês precisam muito se preocupar com essas pequenas coisas que fazem muita diferença. E tem sempre na cabeça que o importante não é a gente estar conquistando clientes novos o tempo inteiro. O importante é a gente fidelizar os nossos clientes.
Dentro do nosso ramo, se a gente fidelizar um cliente, ele mesmo se encarrega de trazer outros, tá? Então esse é o meu recadinho para vocês sobre como lidar com clientes e eu vejo você na próxima aula.